Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o goleiro Marcelo Rogério. A gente começa as perguntas aqui do Paulo Cachado, da Rádio Clube. Marcelo, grande abraço, você de volta aqui conosco. Agora, vocês, atletas, já fizeram uma avaliação depois do jogo de ontem para cá. Onde foi, na realidade, o erro e se o árbitro realmente contribuiu para aquele placar de ontem? Cara, primeiramente, boa tarde. Primeiramente, a gente não pode deixar passar, prestar condolências àquela família, torcedor nosso do Remo, que acabou perdendo sua vida ali por uma atitude responsável de alguém. Condolência minha, de todo o clube, para a família. Inadmissível isso no futebol, nos dias de hoje. O futebol que tem que ser um ambiente de lazer, um ambiente de paz, um ambiente que leva as famílias para o estádio. Acho que a rivalidade ela existe, ela tem que ficar apenas dentro de campo, nos 90 minutos. E muito triste, né, você terminar um jogo e saber da morte de uma pessoa, de um ser humano, de um torcedor. Então fica aqui minhas condolências, meus sentimentos, né, toda a família, a gente sente muito isso. Porque o ambiente do esporte é para agregar, né, pessoas, assim como foi ontem a questão das crianças que entraram com a gente, do autismo, né, inclusão, e a gente acaba um clássico de uma forma tão triste, né, pelo que aconteceu com o torcedor, pela morte de um ser humano. Então, a gente não pode deixar passar isso e alertar a todos, pedir a paz, né, nos estádios, para que não venha daqui a pouco até acabar com as torcidas num clássico tão grande como é o Repá. Daqui a pouco pode ser que acabe, pode ser impedido as torcidas de participar por conta de brigas, por conta de atos como esse, né? E que venha todos se conscientizar quanto a isso. E nossos sentimentos a toda a família dessa pessoa. E sobre a arbitragem, você perguntou, eu achei a arbitragem até difícil falar, mas eu achei totalmente tendenciosa. Critérios diferentes para nós em relação ao Paysandu. Faltas que para nós ele não deu ali no nosso campo de ataque, que poderia gerar de repente uma bola parada para a gente, uma ocasião de gol. Para o adversário ele estava dando essa oportunidade, ele estava dando, realmente foi falta para eles, mas assim como também foi para nós, só que os critérios foram diferentes. Questão de cartões, no primeiro tempo ele já poderia ter expulsado um jogador do adversário, o João Vieira, em uma situação de contra-ataque, ele já tinha um cartão. Uma situação do Robinho também, uma voadora ali na parte lateral, que ele poderia ter dado o cartão e, consequentemente, depois que ele colocou a mão na bola, poderia também ser expulso, né? Mas para os nossos jogadores, ele estava amarelando todo mundo. E, na meu modo de ver, a expulsão do Natan, no segundo tempo, o Natan chega, a hora que ele vê que ele não vai conseguir chegar à bola, ele trava os dois pés no chão para fazer o giro. Pelo menos o vídeo que eu vi, o Natan nem rela no adversário e ele vai dar o cartão vermelho, nos complica, né? Claro que não tiramos a nossa responsabilidade individual de alguns erros que a gente cometeu, que faz parte do jogo, que precisam ser corrigidos e vão ser corrigidos. Não tira a nossa responsabilidade de um jogo melhor, mas também quando um árbitro tendencioso, igual foi de ontem, acaba que vai minando você dentro da partida, vai trazendo o adversário para o seu campo, vai dando confiança para o adversário, eu vejo dessa forma. E, na meu modo de ver, a arbitragem ontem influenciou diretamente no resultado, porque quando tem a segunda expulsão, que também poderia ser um cartão amarelo ali, que não foi na maldade que o nosso jogador chegou naquele lance, o Curuá, e ele pega e dá o cartão, expulsa o cara e na sequência a gente toma um gol. Que poderia sim, o gol, a jogada do gol poderia ser evitada, né, por nós jogadores. No lance lateral nós poderíamos ter feito uma falta, depois consequentemente a gente poderia ter feito outra falta, a gente não fez, o cara chegou, acabou finalizando, eu pude fazer a primeira defesa, mas aí sobrou pro menino lá no segundo pau, enfim. Mas agora passou, acreditar, nós estamos iniciando uma nova semana, um jogo quarta-feira que já é uma outra competição, temos que virar a chave, tá tudo em aberto e acreditar. É uma semana que a gente tem que trabalhar, focar, minimizar os erros e acreditar. Marcelo, o fato de ser
quarta-feira, uma outra competição, em busca de um outro objetivo, que é a classificação para a final da Copa Verde. Uma vitória contra o adversário na quarta-feira abre mais um espaço para o Clube do Remo, reanima mais o elenco? Com certeza, nossa vida ela é movida de resultados, movida de vitórias. É uma outra competição, vale vaga numa grande decisão, que é a Copa Verde, e você vencendo o seu maior rival, com certeza dá um ânimo, dá um gás novo, para daqui a pouco, domingo, a gente entrar motivado para tentar reverter o resultado. Mas acho que agora, a partir de hoje, como eu sempre disse aqui, que a gente pensa no próximo jogo, a gente tem que focar no jogo de quarta-feira. A gente tem que esquecer o jogo de domingo. É claro que, consequentemente, e naturalmente, uma vitória na quarta-feira nos dá uma confiança maior para o domingo, mas a gente não deve pensar assim. A gente deve pensar exclusivamente e unicamente na partida de quarta-feira. Pois é, Marcelo, vira a chave, né? Mas não muda o adversário. Continua sendo o Paysandu para uma outra competição. De que forma o Remo entra obrigado, digamos assim, a conquistar essa vitória para dar uma resposta imediata? Com certeza, futebol é igual você, quando você ganha não tem tanto tempo para comemorar, e quando você perde também, às vezes não tem tempo de ficar lamentando. Nós já temos uma nova oportunidade na quarta, um campeonato diferente, porém com a mesma equipe. A gente já sabe o que tem que fazer dentro de campo, tem que ter atitude, tem que jogar, tem que se impor, e a gente vai buscar isso. A gente vai buscar fazer o nosso jogo, aquilo que não deu certo no domingo tem que dar certo na quarta, para que a gente possa conquistar, né, essa vaga nessa grande decisão que é a Copa Verde. De áudio com a sua primeira resposta, mas era algo que eu vou pedir para você voltar a esse assunto, porque semana passada nós falávamos, né, destacávamos aqui na nossa entrevista, inclusive, sobre a grandeza do clássico, a importância que ele tem para você, diante do que você já disputou em outros clássicos por aí. Você colocava o Repá num patamar acima, e a gente volta numa segunda-feira para falar sobre um episódio de violência, né? Isso reflete de que forma para vocês? Vendo os noticiários depois do jogo, como foi que vocês receberam essa notícia dessa morte? Cara, é profundamente, uma tristeza profunda realmente, igual eu disse, você acabar um jogo onde que o futebol hoje ele tem que ser um lazer para as famílias, uma inclusão social. Existe a rivalidade, claro, mas eu creio que a rivalidade ela tem que ficar ali nos 90 minutos, e quem está participando da partida ali dentro de campo tem que saber da responsabilidade e a referência que nós atletas somos para quem está lá fora. E você acabar uma partida como essa e receber uma notícia tão triste, toca a gente, não tem como, é um ser humano, é um torcedor do clube, assim como poderia ser um torcedor do rival, é um ser humano, ninguém quer tirar a vida de ninguém, infelizmente por um ato irresponsável, impensado de alguém, de atirar no meio de tantas pessoas saindo, poderia ser alguém da minha família, poderia ser alguém da família de vocês, e isso nos deixa extremamente triste, chateado, toca. E é igual eu disse, nossos sentimentos a toda a família desse torcedor, dessa pessoa que perdeu sua vida, e que sirva de uma reflexão para que não venha daqui a pouco acabar com a beleza, com a grandeza de um clássico como esse. Daqui a pouco pode acontecer de não ter mais torcida, ou torcida única, igual são em outros estados, e o Repá é um espetáculo à parte dentro do estado. Outros estados a gente vê que tem já essa divisão de torcida, e aqui não tem aqui. Mas por quê? Porque eu creio que pelas atitudes. Então, que sirva de reflexão para que não venha acabar com um espetáculo tão grande. O futebol é paz, o futebol é inclusão social, o futebol tem que ser um lugar de lazer para que as famílias vão ali, participem do espetáculo, independente de quem vence o jogo. Futebol, um vai ganhar, o outro vai perder, faz parte, mas que fique só dentro de campo e não leve como violência fora. E a gente fica extremamente triste, e há sentimentos a todos os familiares desse torcedor que perdeu sua vida.